Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fábio da PJ. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Pessoal, a gente está voltando para produzir mais vídeos para vocês. E dessa vez, eu estou com um projeto chamado Retalhos de Nossa História, onde eu vou trazer aqui para vocês um pouco das histórias e histórias do Recôncavo Baiano, especialmente aqui do Recôncavo Sul. Para começar, os primeiros vídeos da série Retalhos de Nossa História será um pouquinho para compartilhar com vocês a minha pesquisa, desde a graduação até o mestrado, em torno da história da Diocese de Amargosa no contexto da ditadura civil-militar do Brasil. Que, aliás, tem como fruto, já prestes a ser colhido, o meu primeiro livro, Muita Reza e Muita Luta, do Cristianismo da Libertação na Diocese de Amargosa, de 1964 a 1985. Ela tem origem na minha dissertação de mestrado. Bom, pessoal, a história que eu quero contar para vocês é uma história que começa um pouco antes da ditadura. Tá? A nossa diocese, que possui 80 anos, foi fundada em 10 de maio de 1941, e 13.380 km², ela tem bastante histórias para serem contadas nesses 80 anos. Eu me orgulho, inclusive, de fazer parte um pouco dessa trajetória dos 80 anos da Diocese. Mas não dá para contar tudo. Não à toa, o nome dessa série é Retalhos de Nossa História, né? Bom, eu queria começar um pouquinho falando da ação católica, da atuação da ação católica aqui na Diocese. Ela foi fundada em 42, o seu primeiro bispo foi Dom Florencio, depois você tem o Dom Alaí, o Dom João Nilton, nosso querido bispo emérito, e atualmente o Dom Valdemir. Mas desde o começo a ação católica ela tinha uma marca bastante presente aqui na Diocese de Amargosa, a ação católica brasileira, e sobretudo um de seus braços, que era a Juventude Agrária Católica. Pelo menos até onde a nossa pesquisa pôde alcançar, esse era o principal grupo da ação católica que atuava na Diocese, sob a liderança de Padre Gilberto, nosso saudoso Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio. Bom, a Juventude Agrária Católica, ela desempenhou um papel extremamente importante numa diocese em que boa parte do seu território é formado por comunidades rurais, né? Então, esse grupo de jovens, né, ligados à JAC, eles se encontravam para rezar, se encontravam para viver a sua espiritualidade, mas também se encontravam para discutir os problemas relacionados ao campo e para traçar, através do método Ver, Julgar e Agir, uma saída para ajudar a resolver ou a atenuar os problemas do homem do campo. E uma das ações práticas que a JAC vai ajudar a organizar aqui na Diocese é a formação dos sindicatos rurais. Muitos dos nossos sindicatos rurais aqui na Diocese foram fundados com a atuação desses católicos, com apoio, inclusive, institucional da Diocese de Amargosa, como a gente vai ver em outros momentos. Então, essa atuação ela vai ser muito rica aqui na região da Diocese e vai trazer muita vida, né, para a ação pastoral. Como eu disse, quem liderava a JAC era o Padre Gilberto Vaz Sampaio, e era uma liderança de destaque não só na Diocese de Amargosa, mas a nível estadual. Tanto que a sua paróquia, na época, a paróquia de São Miguel das Matas, é a paróquia pioneira da JAC na Bahia. A primeira paróquia a implantar a Juventude Agrária Católica foi a paróquia de São Miguel das Matas. Que interessante, né? Padre Gilberto era uma espécie de líder espiritual que ajudava. Eu tive acesso a alguns documentos, algumas cartas que ele escreveu para os jovens da JAC,
na época e que davam esse tom, né? E que chamava atenção. Era importante a gente cuidar do lado espiritual, mas também cuidar do lado material, porque havia muito sofrimento no campo. E Padre Gilberto era muito sensível a esse sofrimento. Pelo menos é o que demonstra a sua história, a sua trajetória. Bom, passado esse momento, um outro momento importante, não só para a igreja na Diocese de Amargosa, mas para a igreja no mundo inteiro, é a convocação pelo Papa João XXIII do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, que é convocado pelo Papa João XXIII, Francisco é o atual, em 62, né, mas que vai ser concluído pelo Papa Paulo VI. O Papa João XXIII falece antes da conclusão do Vaticano II. E é um momento importante para a história da igreja, porque no concílio é onde se tomam as decisões de como que a igreja vai caminhar a partir daquele momento. Todas as diretrizes que a igreja toma, todas as decisões que a igreja vem tomando desde 65, elas têm como parâmetro o Concílio Vaticano II. É a sua, digamos, Assembleia Geral, né? A sua Assembleia Internacional. E na Diocese de Amargosa ela vai trazer efeitos muito fortes também, né? Ela dá uma sacolejada na vida da igreja. Muitos historiadores chamam a atenção para o fato de que o Concílio Vaticano II ele mudou a cara da igreja, e talvez essa fosse realmente a intenção, talvez não, essa era realmente a intenção do Papa João XXIII quando a convocou. O Papa João XXIII ele dizia que era necessário a igreja deixar de ser considerada a mestra do mundo e passasse a ser a serva do mundo, sobretudo ser serva dos mais pobres, dos excluídos, dos marginalizados. Isso vai fazer com que, na Diocese de Amargosa, na América Latina como um todo, sobretudo, se trace de forma muito abrangente uma chamada opção preferencial pelos pobres. Então, como é que essa igreja vai agora acolher, né, esses mais pobres, vai atuar em relação a esses mais pobres? Na Diocese de Amargosa isso não é diferente. Dom Florencio, primeiro bispo da Diocese de Amargosa, notando que o volume de exigências que o Concílio Vaticano II trazia, de novas exigências que o Concílio Vaticano II trazia, inclusive, ele renuncia, porque ele já vem com os problemas de saúde e ele entende que ele não vai ter condições de dar continuidade ao seu pastoreio. Então, humildemente, como se relata, ele renuncia ao seu episcopado aqui na Diocese de Amargosa, e aí o Dom Alaí é quem vai assumir. Então essa é uma das consequências, inclusive, né, do Concílio Vaticano II, mas também impacta na atuação da diocese, que vai ainda mais, ela já vinha assumindo esse compromisso com os excluídos, com os mais pobres, mas agora ela passa a assumir ainda mais, porque ela está motivada pelo Concílio Vaticano II. No meio disso tudo, em 1964, 1º de abril de 1964, os militares, com apoio de grupos civis, deflagram o golpe civil-militar que tira do poder o então presidente João Goulart, o Jango, como era conhecido. E a igreja, a igreja católica no Brasil, como um todo, na América Latina, porque é um período de golpes por toda a América Latina, década de 60, 70, 80, no Brasil a ditadura vai durar 21 anos e a gente vai ter a igreja dividida em setores que são a favor do golpe e da ditadura e setores que são contrários. Eu discordo um pouco de quem diz que, olha, em 64 a igreja católica apoiou o golpe pensando assim de forma homogênea e que em 68 ela se arrependeu e virou oposição. Não penso dessa forma, não acho que foi assim. Primeiro porque não penso a igreja somente do ponto de vista institucional. Para mim a igreja é povo. E o povo da igreja, entre o povo da igreja, haviam aqueles que eram entusiastas da ditadura e aqueles que eram contrários. Logo após o golpe, 5 dias após o golpe, em São Miguel das Matas, Padre Gilberto e outros 3 sindicalistas, né, outros 3 católicos, esses sindicalistas, Padre Gilberto ele dava um apoio muito grande a formação do Sindicato Rural de São Miguel das Matas e outros lugares da nossa região aqui pastoral. E isso chamou a atenção de conservadores da região de São Miguel. Então, Padre Gilberto por muito pouco não foi preso, mas seu Manuel Acúcio, pai do nosso querido amigo Padre Cristóvão, seu Otaciano, padrinho do Padre Cristóvão,
e seu manezinho, pelo menos esses que a minha pesquisa conseguiu alcançar, esses foram presos pela repressão e acusados de estarem associados ao comunismo por conta da sua participação no Sindicato Rural de São Miguel das Matas. Era uma participação de destaque, inclusive. Seu Otaciano era secretário da Federação de Sindicatos aqui da Bahia, sindicatos rurais, né? E eram homens e mulheres que, espalhados por toda a diocese, com o aporte da diocese, né? Com o aporte da igreja, vinham lutando pelos direitos do homem do campo, mas que não tinha nenhuma associação ao comunismo. A sua luta, a sua trajetória, eles estavam ligados a esse setor mais social da Igreja Católica mesmo, né? Só que acabaram recebendo a peste de comunistas e, por conta disso, foram presos. Alguns deles ficando mais tempo. Nenhum dos três relata que tenha sido torturado. Isso é verdade, mas foram presos recebendo a peste de comunistas. Nem todo mundo, como eu disse, era contrário ao golpe ou à ditadura. Aqui em Santo Antônio de Jesus, a Madre Maria do Rosário, por exemplo, mostrou-se uma entusiasta da ditadura, né? Que se chamava de revolução na época, né? E que alguns militares ainda insistem em querer convencer a gente de que foi uma revolução. A Madre Maria do Rosário, ela organizou, com o apoio da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, uma marcha da vitória. Era a marcha da família com Deus pela liberdade, mas que, como aconteceu após o golpe, ficou conhecida na historiografia como Marcha da Vitória. E ela organizou aqui, então, para homenagear os militares, porque teriam livrado o país de uma ameaça comunista. Bom, para a gente perceber o quanto que na igreja como um todo, né, como eu disse, na América Latina, ela ficou dividida em relação ao golpe, né, e que não foram posições assim tão homogêneas como a gente pode ler em outros lugares. Bom, primeira parte de retalhos da nossa história, falando um pouquinho sobre a trajetória aqui na nossa diocese de Amargosa. Nós vamos voltar depois com outro videozinho para a gente falar um pouquinho da continuidade dessa história, né? Porque senão vai ficar muito longa, são 21 anos de ditadura. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas histórias. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, que queiram assistir a próxima. E é isso. Se inscreva, ative o sininho, curte, compartilha, tá? Um grande abraço a todas e a todas. Se cuidem, usem máscara, álcool em gel, tá? Não vamos brincar com essa pandemia não, porque ela não tá graça. E a luta. Grande abraço. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor.